Olá, bom dia a todos. Depois destas apresentações iniciais que procuraram expor os conceitos de forma aprofundada, o objetivo desta apresentação é centrar-nos mais na Passive House em si. E aqui o desafio é tentar perceber, chegada à Passive House, e temos todas as condições para implementar Passive House, isto já não é uma questão hoje em dia, é o que é que podemos fazer para ir mais além, para dar resposta a esta necessidade de aumentar a resiliência, não só do edifício, mas também de contribuir para a rede energética nacional. Só fazer aqui um breve enquadramento, porque sei que muitos de vocês são já especialistas Passive House, mas certamente há aqui muitas pessoas que não têm um conhecimento assim tão aprofundado. O padrão Passive House foi desenvolvido a partir de um projeto europeu, no finais dos anos 80, que tinha como objetivo construir as primeiras casas Passive House, foram concluídas em Darmstadt, na Alemanha, em 1991. A primeira casa aqui do canto é do próprio diretor do Passive House Institute, o professor Wolfgang Feist, e vemos aqui ele com a sua família. No entanto, a Passive House não inventou nada. Portanto, procurou aprender com as práticas vernáculas. Até um caso muito popular é um próprio navio de exploração do Ártico, que é considerado uma das primeiras experiências verdadeiras de Passive House. E se olharmos também aqui para aquela que é a nossa realidade em Portugal, vemos que há muitas similaridades com conceitos como, por exemplo, da arquitetura solar passiva, que nos anos 80 estava muito presente. Infelizmente, não deixou escola, caso contrário, a realidade do nosso parque edificado seria diferente, okay? Para melhor. E a Passive House procura, no fundo, dar aqui uma resposta àquele que é o futuro dos edifícios. Portanto, deixar para trás o século XIX, onde para termos o mínimo de conforto tínhamos, se calhar, ter muitas camadas de roupa em cima de nós, grandes fontes de queima. Esperamos também já ter deixado para trás o século XX, em que, para termos mínimas condições de habitabilidade e boa qualidade dos ambientes interiores, tínhamos de ter o edifício todo quitado, cheio de equipamento, para uma situação que é mais simples. E a componente passiva tem precisamente com o cuidado que é dado à envolvente do edifício. Okay? Os 5 princípios Passive House, os 5 pilares Passive House são já subejamente conhecidos, portanto, ter adequados níveis de isolamento térmico, ter janelas adequadas à Passive House e o foco, como foi aqui também referido pela Marta, no sombreamento, fundamental para contribuir para o conforto, assegurar a estanquidade ao ar da envolvente, não ter pontes térmicas, portanto, não haver interrupções do isolamento térmico e, por fim, ter um sistema de ventilação que faça, no fundo, a renovação necessária do ar e contribua para a qualidade do ar interior. Com a vantagem de, com a recuperação de calor, contribuir também para a redução das perdas nessa troca que existe. Okay? E o que é uma Passive House em termos quantitativos? Portanto, temos aqui necessidades de energia, limites de energia para o aquecimento e para o arrefecimento. Portanto, estas necessidades de energia para climatização, no fundo, são avaliadas através de um balanço energético em que nós vamos criar um modelo de edifício e vamos perceber onde é que o edifício está a perder calor, vamos conseguir perceber onde é que está a ganhar calor e, no fundo, o equilíbrio vai ser atingido tanto no verão como no inverno pelas tomadas de decisão no nosso projeto. Estanquidade ao ar é o requisito único que é obrigatório fazer-se num ensaio próprio, portanto, com ensaio de estanquidade ao ar, e vão ter a oportunidade de ver aqui nos workshops este ensaio a ser realizado. E depois temos o requisito final, que é o conceito, a quantidade total de energia que é necessário para ter o edifício a operar. E aqui estamos a falar, então, não só de energia para aquecer como para arrefecer, mas também toda a questão da energia para os consumos elétricos, águas quentes sanitárias. Portanto, temos aqui, então, o bolo completo dos consumos energéticos no edifício. A Passive House, para dar resposta à necessidade dos edifícios NZEB, Nearly Zero Energy Building, ou edifícios com necessidades quase nulas de energia, estabeleceu as classes Passive House, que mais não são do que pegar na Passive House como era, portanto, a Passive House Classic,
e depois avançar para 2 níveis distintos. Passive House Plus, em que, em termos de necessidades de energia, é mais eficiente, portanto, tem menos necessidade de energia para operar todo o edifício, e já prevê uma produção de energia renovável no próprio edifício. E depois temos ainda a classe Premium, em que avança ainda mais na eficiência energética e avança ainda mais na produção local de energia. Ok. Portanto, como perceberam, é fácil chegar a um desempenho Passive House. A questão é, e agora? Portanto, como mentes curiosas, como numa procura de tentar sempre evoluir, portanto, não estamos satisfeitos só com a Passive House. O que é que podemos fazer para ir mais além do que a Passive House? A mensagem já foi dada pelo especialista Passive House e promotor da Passive House, que é o Lloyd Alter. Portanto, com os 4 passos para levar avante, no fundo, esta revolução da Passive House. Os desafios que aqui procuro apresentar são, no fundo, 3. O primeiro, como ser ainda mais eficiente. Ok? Portanto, como ir para além daquilo que já conseguimos, que é ter um edifício altamente eficiente, que é uma Passive House. O segundo desafio, como potenciar o conceito de edifício com bateria. Que, como vamos perceber também, é muito simples. Mais uma vez, não estamos a inventar nada. E o terceiro, que está aqui em género de pergunta, que aviso já que não tenho, obviamente, resposta, que é caminhar para a autossuficiência. Okay? Então, nós estamos a pegar aqui, mais uma vez, neste caso, da Casa da Palmeira, que foi um edifício certificado, a partir de uma reabilitação, e temos aqui, do lado direito, os consumos de energia, portanto, a monitorização que está a ser feita nos primeiros 2 anos. E conseguimos perceber, em termos de percentagem, qual é o setor do edifício que está a ter o maior peso. Okay? Portanto, estamos a falar aqui do AQS, Águas Quentes Sanitárias. Numa Passive House, isto é o normal, a situação normal de acontecer. Portanto, reduzimos drasticamente as necessidades de aquecimento e de arrefecimento, portanto, os outros consumos vão ter um peso muito maior. Neste caso, mais de 1/4 da energia é para fornecer calor para a utilização de águas quentes sanitárias. Portanto, como é que sabemos o que é que temos de atacar? Okay? Portanto, a questão é perceber como é que podemos reduzir este peso do AQS. Portanto, o objetivo passa por não desperdiçar energia, mais uma vez o conceito da eficiência energética. Portanto, e identificamos aqui, no fundo, 6 medidas, obviamente dentro de cada uma delas escalpelizando, portanto, vamos ter depois muitas variantes, mas basicamente passa por ter uma otimização do traçado da rede de águas, procurar ter redutores de caudal em cada dispositivo, ter também aqui o contributo do solar térmico para o aquecimento das águas, que era algo que neste edifício não estava previsto. Outro conceito muito badalado aqui há uns tempos, que caiu se calhar em desuso, mas que vale a pena voltar a reaproveitar, que é ter máquinas de lavar louça e lavar roupa bitérmicas, portanto, para aproveitar essa geração de energia renovável. A recuperação de calor de água dos duches, portanto, ao tomar um duche, estamos a desperdiçar aquela água e há possibilidades, e já foram implementadas em Passive House em Portugal, de conseguir recuperar de forma totalmente passiva esse calor da água que vai para o esgoto. E, por fim, se calhar aquela que é a principal questão, procurar ter um anel de água quente. Okay? Portanto, na distribuição, ter o cuidado de ter um circuito de ida e de retorno bem dimensionado, bem calculado. E é precisamente este exemplo que trazemos aqui. Portanto, isto foi uma fotografia tirada num dos workshops mais recentes no Passive House Center, pronto, que carece um bocadinho de explicação. É uma imagem termográfica e o que nós temos aqui, no fundo, foi a simulação de 3 cenários. No fundo, temos aqui 3 dispositivos, portanto, 3 misturadoras de água. O primeiro, aqui do lado esquerdo, corresponde a uma situação de distribuição de água quente sem isolamento térmico. A segunda situação é uma situação tradicional com um circuito de ida com isolamento térmico, uma distribuição normal. E o terceiro
corresponde a uma situação em que temos um anel de água quente com isolamento térmico. E o que foi estudado foi, no fundo, para termos temperatura a sair da torneira a 40 graus, a quantidade de água que era desperdiçada. Então vemos aqui os 3 baldes. E estamos a ver que no primeiro caso estamos a falar cerca de 9 litros de água e é água quente. Não está a 40 graus, mas está lá próximo. Portanto, estamos a desperdiçar água e energia. No segundo caso, esteve próximo dos 7 litros e, numa situação otimizada, estamos a falar de 2 litros que se perde. Portanto, isto num dispositivo. Se multiplicarmos isto na distribuição total da casa, se multiplicarmos isto num bairro, numa cidade, por aí fora, conseguimos perceber, no fundo, o potencial que aqui está. Okay? Com estas 6 medidas, nós conseguimos ter aqui, de forma totalmente, este é um valor muito conservador, poupanças da AQS de 50%. Ok? Obviamente isto, reduzindo num ponto, depois há outros parâmetros que vão sendo variáveis, mas estamos confortáveis com este valor de 50%. Portanto, as necessidades em termos de kWh por ano estavam aqui abaixo dos 450. No total, estamos a ver o contributo que isto ia trazer para a poupança de energia total do edifício. E aqui temos, no fundo, com este menor peso do AQS, temos aqui as percentagens do lado direito ajustadas. Portanto, o AQS, em vez de passava de 26,4% para um peso de 15%. Ok? Portanto, conseguimos ter este potencial de poupança em termos das águas quentes sanitárias. E agora aqui sim, isto fica já o desafio para outros estudos. Portanto, vemos que com a AQS já estamos aqui nos 15%, significa que temos depois aqui outros componentes, como o frigorífico e depois a confecção dos alimentos, a placa e o forno, que já têm um peso similar ou até superior. Ok? Portanto, há aqui ainda margem para e potencial de irmos ainda mais além. Ok? O segundo desafio, como potenciar o conceito de edifício com bateria, portanto, este muito simples, portanto, tirar partido da massa de acumulação térmica, portanto, da inércia térmica dos edifícios. Estamos a falar de passive house, edifícios bem isolados, procurar ter, no fundo, aquilo que o Francisco Moita diz, na envolvente térmica do edifício, portanto, ter elementos com capacidade de armazenar esse calor. Okay? O caso de estudo que nós aqui pegamos foi precisamente um caso, se calhar muito radical, em que é uma casa que está já a ser habitada, está neste momento em fase final de certificação, em Mira, no distrito de Coimbra, em que os clientes tão confiantes no desempenho passive house estão a iniciar a utilização sem qualquer sistema de climatização. Não é isto que nós defendemos, mas havendo tolerância para, se calhar, suportar 19 graus no inverno em vez dos 20, havendo, no fundo, essa mudança de hábitos, pronto, as pessoas depois são livres de tomar as decisões e viver as casas exatamente como querem. Okay? Então, estamos a falar de um edifício com elevada inércia térmica, portanto, nas paredes, nos pavimentos, orientado a sul, portanto, conseguimos fazer esse aproveitamento, esse ganho direto, a partir das janelas e ter logo, nos pavimentos, superfície de armazenamento de calor. Os resultados, estamos então, neste caso, uma massa de acumulação térmica estimada em 180 watts-hora por metro quadrado Kelvin. Os resultados que estamos a obter são, no fundo, estes, portanto, necessidades de aquecimento de 4, portanto, muito abaixo do limite de 15, portanto, temos aqui um excelente desempenho. Aqui o que fomos estudar foi o cenário, e se não tivesse esta inércia térmica, se não tivesse esta massa de acumulação térmica, que desempenho é que teria? Portanto, com uma baixa ou uma massa de acumulação térmica reduzida, portanto, com 60 watts-hora por metro quadrado Kelvin, as necessidades de aquecimento passariam de 4 para 9. Ou seja, continuaria a ser uma passive house, está a cumprir o requisito, está a fazer ali o check em todos os pontos, só que já não era o ótimo em termos de desempenho. Não era o máximo que conseguimos atingir com uma medida muito simples. Okay? Vemos também aqui, em termos de energia primária, há um aumento do consumo total de energia, o que é perfeitamente natural. Mas isto para percebermos, lá está, o potencial que temos de tirar partido da massa de acumulação térmica.
Por fim, aqui o último ponto, e que eu já disse no início que não tenho resposta, serve apenas para deixar aqui 3 exemplos. O primeiro, desta Passive House recentemente certificada em Muselos, Santa Maria da Feira, em que foi a primeira Passive House a atingir a classe Passive House Premium em Portugal, em que, no fundo, estamos só a ver aqui, no fundo, o contexto em termos de geração de energia, portanto, é Passive House, tem aquela elevada eficiência, mas depois foi então instalado um sistema com 32 painéis fotovoltaicos, que consegue gerar 18.500 kWh por ano, sendo que, neste momento, não está previsto haver armazenamento de energia, faz a venda à rede, mas pronto, está a contribuir para acrescentar energia à rede. Portanto, este é um cenário real, portanto, implementado. Okay? Outro caso de estudo é uma Passive House também recentemente certificada, neste caso em Loures, em que conseguiu atingir a classe Passive House Plus. Tem então 12 painéis fotovoltaicos instalados na cobertura, consegue fazer uma geração anual de energia superior a 10.000 kWh por ano, mas neste caso já tem um sistema de armazenamento através de baterias. Portanto, já consegue ter um armazenamento de 11,4 kWh, o que pode corresponder a um consumo de inverno talvez de 2 dias, okay? Do consumo de energia de toda a casa. E por fim, um último exemplo, que neste caso não está aplicado, mas é um conceito diferente que o Lloyd Alter também já falou no próprio vídeo que ele apresentou. Procurar ter baterias individuais por equipamento. No fundo, para mesmo em situações em que não há fornecimento de energia a partir da rede, conseguimos ter algumas funções do nosso edifício ativas. Okay? O exemplo que aqui nós trazemos, se calhar numa situação de apagão não é o mais essencial, que é ter a unidade de ventilação em permanente funcionamento. É claro que é essencial para termos qualidade do ar interior, mas numa altura de apagão, sem eletricidade, se calhar estamos mais preocupados com aquilo que temos no frigorífico ou nas jarcas congeladoras. Okay? Mas, neste caso, o consumo de unidade de ventilação é de 0,24 Wh por metro cúbico de ar movimentado. Estamos a falar de um caudal médio de 120 metros cúbicos por hora. Uma bateria com 3 kWh permite ter uma autonomia para 104 horas. Portanto, uma bateria pequena dedicada apenas àquele equipamento. Portanto, são mais de 4 dias de funcionamento em pleno. A questão que se coloca é se isto é uma forma, lá está, a melhor forma em termos de custo-benefício de operar o nosso edifício, mas lá está disponível, isto só é possível, lá está, com um desempenho Passive House. Pronto, e por fim, para terminar, no fundo, um conceito em que é subejamente conhecido. Portanto, a partir do momento em que temos um edifício altamente eficiente, com alguma produção local de energia renovável, temos então o NZEB. Portanto, e a Passive House responde ao NZEB, àquilo que a Diretiva Europeia exige na totalidade, e se depois conseguimos integrar armazenamento e também a gestão com a mobilidade elétrica, a gestão da utilização de energia, podemos estar a falar no próprio edifício ou na comunidade de uma microgrid. Okay? Portanto, é possível, com a Passive House, caminhar para esta independência energética. Muito obrigado. Obrigada, João.